Vida e Abundância, um espaço para te apresentar o Deus amoroso que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Paz e alegria para a sua vida. Muitas vezes, ou muitas coisas, nós conhecemos nesta vida só por saber, ou por ouvir, ou só por olhar. Nós podemos ter uma ideia ou apreciar, por exemplo, um recém-nascido, uma criança que está dando os primeiros passos, correndo a sua primeira jornada num parque de diversão ou na grama. Nós podemos apreciar uma boa refeição, um bom prato de uma culinária internacional, mas uma coisa nós precisamos concordar, é a experiência que define ou que completa este conhecimento. Somente quando nós somos pais, somente quando nós estamos vendo, presenciando numa sala, numa maternidade, uma criança saindo do ventre da mãe, da nossa esposa, por exemplo, somente quando nós temos a experiência de caminhar com uma criança pelo parque, pela grama, somente quando nós experimentamos aquela refeição maravilhosa e lambemos os nossos beiços, e qualquer outro exemplo que eu poderia dar para você, em que o conhecimento, muitas vezes teórico, ele é complementado ou ele é fechado pela experiência de viver aquela ação, seja em qualquer âmbito da vida. Isso não quer dizer que nós não sejamos sensibilizados por um parto que não é de uma pessoa da nossa relação, de uma criança correndo pela praia. Muitas vezes nós nos sensibilizamos com um filme, numa peça de teatro, ou com uma música sublime que toca os nossos corações. Mas muito nesta vida nós precisamos viver, nós precisamos experimentar. E com a nossa vida de fé, isso é a mesma coisa. Muitas vezes nós conhecemos apenas pela leitura, ou apenas ouvindo um mensageiro. E isso pode nos tocar, é claro, sem dúvida nenhuma. Isso pode até acalentar, isso pode até fazer com que o nosso coração ele fique em gratidão por isso. Mas a experiência do servo Jó, no capítulo 42, no versículo 5, diz muito para a gente. Diz assim a palavra de Deus, Jó dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos estão diante do Senhor. Esta é a experiência final do servo Jó. Uma experiência, claro, como todos sabemos, uma experiência de dificuldade, onde ele sofreu na própria carne. Mas passar por esta experiência, ouvir as vozes contrárias para que ele amaldiçoasse a Deus, para que ele abominasse este Deus que estava ali do lado dele, mas os outros não estavam entendendo o que estava acontecendo na vida dele. Jó permaneceu firme até o fim e permaneceu recebendo as bênçãos de Deus, ainda que fosse no fundo do coração, ainda que só ele estivesse discernindo esta presença de Deus, mas por permanecer firme, ele disse: agora sim, eu ultrapassei uma barreira, agora sim eu fui para um outro patamar, agora eu posso dizer verdadeiramente por experiência própria que o Senhor Deus vive. Eu queria incentivar você a mergulhar, a aprofundar nessa experiência com Deus. Ter
ter uma experiência real com Deus é por meio, por exemplo, de um exame profundo, honesto da própria vida. Entre, como diz o Evangelho, entre no teu quarto em secreto, se dirija ao teu Deus em secreto, abra o coração, veja como está a sua vida, examine aqueles pontos em que você precisa melhorar, aqueles pontos que você precisa entregar nas mãos de Deus, aquelas dificuldades que você não encontra forças para superar, aquelas coisas que você diz, olha, eu entrego os pontos, seja o que for, mas coloque tudo nas mãos do Senhor. Ele, Jesus Cristo, disse que quando nós estivéssemos cansados, sobrecarregados, nós estivéssemos desanimados, nós estivéssemos sem forças, o próprio Jesus disse, venha a mim, deposite nas minhas mãos, porque eu estou disposto a ajudá-lo. Isso você só conhece por meio da experiência. Isso você só conhece por meio da confiança. Isso você só conhece por meio da fé. Isso você só conhece fazendo exatamente isso, colocando-se na presença do Senhor, colocando os seus problemas nas mãos do Senhor, esperando para ouvir a voz do Senhor, que ela vem pela leitura da Bíblia, que ela vem como uma inspiração aí dentro de você, mas que o Senhor é fiel, porque Ele é Pai, porque Ele é abençoador, não apenas de ouvir, não apenas por conhecer pelos livros, ou até mesmo por citar os versículos da Bíblia, mas um degrau a mais, um caminho a mais, uma experiência real com Ele, é uma experiência na presença dEle, você dizendo para Ele, ali em secreto, Senhor, cuida da minha vida, olhe para a minha vida, direcione a minha vida. E quem sabe, eu espero muito, que você fale como Jó, dê um testemunho. Eu conhecia anteriormente só de ouvir, mas agora, por essa experiência, os meus olhos te veem. Amém e amém. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe a vida deste que nos assiste. Abençoe esta vida de forma abundante, na medida em que coloca o seu problema, um problema que aflige a alma, uma dúvida que perturba o coração e coloca diante do Senhor. Não para esperar de braços cruzados, mas tendo confiança no Senhor, busca o melhor caminho e está atento e aberto a ouvir a voz que vem do céu. E que o Espírito Santo trabalhe na vida deste irmão, desta irmã, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O programa Vida em Abundância é um oferecimento da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na Alameda Jaú, 752, Jardim Paulista.